A gente já está vendo sua tela, tá, Maicon? Tá E aparecendo então. isso. E estamos prontos. A gente já temos algumas pessoas aqui. Depois fica gravado nessa, né? Fica disponível nessa mesma playlist do curso para quem não conseguir, às vezes, assistir o finalzinho ou quiser indicar para um amigo. Então tem essa possibilidade. Uhum. Sejam todos bem-vindos. E obrigado, Michael, por, né, disponibilizar seu tempo de novo para bater papo com a gente. A Nada, eu que Karine, agradeço. Karine, que também é uma das organizadoras, está presente aí, então já dá para iniciar. Bom, tá bem. Obrigado, gente, pelo convite. Como estava falando com a Ayrton, para mim é um prazer, não é, falar sobre ciência, falar sobre esse assunto em específico. E eu preparei aqui uma apresentação mais para introduzir o tema e eu espero que a gente tenha mais tempo para discutir, para abrir para perguntas e respostas. Fazer uma coisa um pouco mais estruturada do que da outra vez, mas não fugindo muito daquele formato de bate-papo que eu acho que é mais interessante e mais proveitoso, né? Ninguém tem muita paciência para uma aula expositiva muito longa. Imagino que na atual circunstância, tendo que ficar olhando para a tela do computador já há não sei quantos meses, seja ainda mais excruciante. Então, eu vou tentar ser breve e a gente pode então abrir para perguntas, né? Para um bate-papo. Novamente, falando então sobre integridade em pesquisa científica, eu fiquei pensando, né, por que a gente vai estar falando sobre esse assunto de novo, além do óbvio motivo, né, de que de que integridade na pesquisa científica é algo super importante. Então, imagino que seja por isso que o Ayrton e a Dani me convidaram para falar de novo, mas falando sério, né, o tema ele é muito vasto e a gente com certeza tentou cobrir da melhor forma possível nas duas partes, né? Foi um bate-papo, mas que no final ficou dividido em duas, não apresentações, mas duas partes. E como a Dani também já falou no início, está disponível no YouTube para quem não viu e tiver interesse. Mas basicamente, né, o que a gente fez naquela conversa foi cobrir alguns tópicos que eu tentei organizar numa lista que eu estou resumindo aqui nesse slide, não é? Que vai desde de um momento em que a gente está planejando a nossa pesquisa até o pós-publicação, não é? Quando a gente então ainda teria uma certa responsabilidade por aquilo que a gente planejou, conduziu e descreveu e que pode ser muito útil para outras pessoas. Portanto, eu tentei cobrir assim, esses 7 ou 8 pontos, desde o registro, né, do protocolo, para garantir que aquilo que a gente se propôs a fazer é aquilo que foi feito e é aquilo que foi descrito no final, e também para nos ajudar, né, porque quando a gente registra um protocolo, quando a gente publica os planos, tanto em relação à coleta de dados, quanto à análise desses dados depois, a gente tem uma oportunidade incrível de ganhar um feedback que normalmente a gente só ganha lá na frente se a gente não fizer, não é? Se não passar por essa etapa de publicação dos planos. Indo até o compartilhamento, né, dos dados e dos códigos de análise, que foi o que eu disse, aquela responsabilidade que a gente mantém, não é? Depois que termina a pesquisa propriamente dita, né, digamos, coleta e análise e descrição dos dados e dos resultados. Mas o que eu queria falar hoje, na verdade, é relacionado com uma discussão final que a gente teve naqueles vídeos, né, sobre questões éticas e outras questões que vão para além, não é, do desenho do estudo, da condução da pesquisa e da análise e descrição dos resultados. E espero que esteja dentro da expectativa do pessoal, mas é claro, a gente pode falar sobre qualquer outro aspecto que esteja incluído nessa lista, ou para além dessa lista, porque como eu fiz questão de dizer na conversa anterior, não é uma lista exaustiva, mas pontos que eu considero
importantes, pontos que eu particularmente tenho bastante interesse em investigar para tentar aumentar a qualidade da pesquisa médica. Então, claro, né, para contextualizar, e porque a gente está fazendo esse curso para discutir todas essas questões teóricas e práticas de pesquisa dentro do contexto, né, da pandemia, decidi começar com uma descrição geral do que tem acontecido desde o início do ano, né? Então, a gente tem aí nesse slide datas-chave, onde a Organização Mundial de Saúde foi reconhecendo gradativamente o nível de importância cada vez maior, né, do que hoje a gente tem como a pandemia, e do outro lado, o número de publicações que a gente encontra na plataforma PubMed, jogando o termo COVID-19, para buscar referências que tenham esse termo no título ou no resumo do artigo. E vocês podem ver que o crescimento do número de publicações dentro dessa plataforma, indexadas nessa plataforma, é exponencial. Claro que isso é só um resumo, não é, do número de publicações, primeiro, porque só está considerando meses específicos, maio, junho e hoje, julho, finalzinho de julho. Os primeiros papers os primeiros artigos sobre essa doença, eles já aparecem já em registro de fevereiro, se eu não me engano, até finalzinho de janeiro. E, dada a importância, né, do tema, é claro que a gente já esperava que o número de artigos fosse ser muito grande. Mas há outros fatores também que propiciaram esse crescimento exponencial, né? Alguns dos quais, inclusive, a gente discutiu no nosso bate-papo anterior, como, por exemplo, o processo de revisão, não é, das submissões acelerado. E há outros fatores, por exemplo, a promoção do compartilhamento de dados, de pesquisas dentro dessa temática, o movimento das revistas, né, ou das publishers, né, das editoras que publicam essas revistas, de conceder o acesso aberto, né, às publicações dentro dessa temática, até o que eles chamam waiving, não é? O custo de publicação, retirar o custo de publicação para artigos que tratem especificamente sobre algum aspecto da pandemia, né? Em paralelo, por conta de toda essa urgência e da consequente aceleração da produção científica e publicação desses estudos, também se observou que nem sempre a qualidade desses artigos era lá muito grande, o que consequentemente gerou um número de retractions muito grande se comparado ao número de retractions normal para outros temas dentro da área médica, ou mesmo, como aponta nesse estudo, o número de artigos publicados para outras pandemias, como, por exemplo, o SARS. E isso serve como lembrete, não é, de que é muito importante, independente da urgência que a gente tenha para encontrar respostas para uma determinada área de interesse da pesquisa médica, a necessidade de se manter os padrões elevados de qualidade na pesquisa científica, né? E, naturalmente, isso era esperado e, também por consequência, inúmeros pesquisadores começaram a alertar para esse problema e sugerir approaches, né? Sugerir formas de evitar, de manter a qualidade na pesquisa clínica e epidemiológica,
ou mesmo, como a gente diz, na síntese de evidência, em revisões sistemáticas, com ou sem meta-análise. Então, o número de referências que a gente vai encontrar sugerindo formas de manter essa qualidade ou criticando a qualidade dessa evidência que está sendo produzida em larga escala nesse momento, também vem crescendo com o passar dos meses dentro desse quadro de pandemia. Mas o primeiro ponto que eu queria discutir com mais profundidade, os dois pontos, na verdade, têm a ver com a nossa responsabilidade e estão, como eu disse no início, para além do processo de produção de novos estudos, não é? De planejamento, condução e descrição de novos estudos, e é a nossa responsabilidade como parte desse processo de produção de conhecimento, não como agentes desenvolvedores de pesquisa, mas como, talvez eu não use a palavra mais adequada, mas como vigias da qualidade da evidência que está sendo desenvolvida, não é? Nossa responsabilidade, no caso de quem é editor de revista científica, como editor ou como editor associado, e no caso de quem não é, como revisor, não é? No processo de revisão por pares. E, inclusive, puxando um pouco a brasa para a nossa sardinha, não é? Nesse artigo, os autores comentam sobre a importância dos roteiros de artigo na hora da elaboração do manuscrito para submissão para um jornal. E esses são, enfim, todas essas estratégias são descritas nas referências que eu apresentei anteriormente e nessa agora, são estratégias, são ações que a gente pode implementar independente da urgência com que o tema precisa ser abordado. Maico, Oi? vou começar fazendo uma provocação até para você não ficar aí só falando sozinha. Obrigado. Na nossa primeira conversa, a gente comentou, né, que alguns artigos, alguns estudos que a gente estava vendo sendo publicados, inclusive em revistas de alto impacto, não seriam publicados em condições normais, né? E óbvio que isso tinha a ver com o momento que a gente estava vivendo. Inicialmente também, acho que todo mundo tinha expectativa que essa fosse, não expectativa real, mas pelo menos uma esperança de que essa fosse uma situação mais de curto prazo, né? E ela está se estendendo e a gente sabe que ainda vai durar algum tempo. De lá para cá, da nossa conversa para cá, você acha que teve alguma mudança a esse respeito ou você ainda está vendo muito artigo estranho, né? Ou não no nível de qualidade que a gente sabe que essas revistas costumam exigir sendo publicadas? Você acha que os editores e os revisores passaram a ser mais críticos com o tempo ou você ainda está vendo uma certa abertura de exceção, digamos assim, por causa do Covid? Bom, eu acho que as duas coisas. Infelizmente, o número de artigos ruins continua impressionante. E daqui a pouco eu vou mostrar um exemplo que possivelmente vocês já viram, principalmente se vocês usam redes sociais como uma forma de se manter atualizados na área profissional, mas é um exemplo extremo, mas é um exemplo que serve para alertar justamente sobre a importância da responsabilidade, como você está falando, né, dos editores e dos revisores. E, embora eu acho que sim, tenha aumentado, digamos assim, o nível de awareness, não é? Enfim, desculpa, às vezes me falta uma palavra ou outra, o nível de alerta, né? As pessoas estarem, de fato, mais preocupadas com o filtro, né? Filtrar esse tipo de submissão. O número é muito grande e aí a gente tem diversos motivos, né? Diversas razões que a gente pode listar e discutir para explicar o porquê do número continuar
grande, mas eu vou citar uma, o fato de algumas dessas plataformas não terem o mesmo critério do que outras. Por exemplo, jornais que a gente chama de predatórios, ou uma plataforma relativamente nova, que a gente também discutiu no bate-papo anterior, que são os pré-prints, que na verdade é uma faca de dois gumes. Não é? Ela funciona muito bem como uma forma de acelerar a divulgação, a disseminação dos resultados e, como eu disse também naquele bate-papo, no meu ponto de vista, principalmente como uma plataforma para disseminação de resultados que tradicionalmente não são vistos como tão, digamos assim, sexy, não é? Resultados que não têm a famigerada significância estatística e, portanto, talvez não teriam o merecimento de ser publicados em jornais ditos de alto impacto, que quer que seja que isso signifique, mas, por outro lado, também o critério para publicação nessas plataformas ele é reduzido justamente para facilitar, não é, a disseminação desses outros resultados que tradicionalmente não aparecem em jornais mais renomados e, portanto, tem que ser lidos com muito mais critério, muito mais cuidado, e a disseminação das conclusões desse tipo de estudo feita com muito mais parcimônia. Deixa eu ver se o próximo slide já é o... Bom, enfim, o que eu queria dizer então é que mais do que nunca a gente precisa, não é, tomar as rédeas da nossa responsabilidade como parte fundamental desse processo de publicação. E, ao menos, eu imagino o pessoal que está nessa live aqui, nessa discussão, tenha isso muito claro, senão imagino que não teria interesse em vir participar. Então, a ciência precisa mesmo da gente, precisa de pessoas, mais do que nunca, com esse background em evidência, e como a evidência é formada, a importância da evidência sólida, da evidência robusta para a construção do conhecimento, tomando o papel de revisor e aceitando, claro, dentro do limite do possível, isso eu vou discutir um pouquinho mais para frente, aceitando convites para ajudar, não é, a ampliar essa frente de editores e revisores que estão alertas para a importância de ter um critério maior na hora de aceitar novas submissões para publicação. Esse é um exemplo que eu queria mostrar. Não é? Esse é um artigo que tem pouco mais de um mês, foi publicado, e, enfim, é basicamente uma teoria da conspiração. Não é? Ele foi retirado do jornal e ele foi retirado do PubMed, mas ele esteve lá. E uma vez que esse tipo de publicação atinge certas plataformas que a gente entende como criteriosas, seja a revista científica ou a biblioteca, no caso, né, a plataforma PubMed, o dano já está feito. Eu acho que a gente tem que pensar, eu gosto de dizer de vez em quando, os 3 mandamentos do pesquisador, né? Não assumir que todas as pessoas estão nos ouvindo, não assumir que todos que estão ouvindo estão prestando atenção, e não assumir que todos que estão ouvindo e prestando atenção se importem, mas é sempre bom lembrar que, geralmente, quando for uma besteira, as pessoas vão ouvir. E se um artigo daquele atingiu, não é, o nível que a gente imagina que seria de excelência, de ser publicado numa revista científica, de ser indexado numa plataforma que a gente utiliza na nossa rotina de trabalho como fonte confiável para a busca de referência bibliográfica, o dano já foi feito. Não é? E, mais do que nunca, a gente está vendo a disseminação de informação falsa em
websites por aí afora, e quando esse tipo de website tem a faca e o queijo na mão, digamos assim, que é uma referência pseudocientífica endossada por uma publicação, por uma plataforma como a PubMed, eles têm muito mais poder de impacto na audiência, não é, que eles atingem. Portanto, o artigo foi retirado, o artigo foi muito criticado dentro do meio acadêmico, mas uma teoria da conspiração que já vinha sendo discutida há muito tempo ganhou, ainda que por um período curto, um certo, digamos, pseudo-embasamento científico. Só para, Tá bem? assim, até enfatizar essa importância desse tipo de artigo que não tem base científica nenhuma, a informação sobre o risco de síndrome de Down com a vacina do sarampo, que foi publicada no Lancet, Retracted, mas até hoje ainda tem grupos que consideram aquela informação como verdadeira, mesmo não tendo nenhuma consistência nos dados, né? Exatamente. Até hoje a gente vê muitas famílias, inclusive, fazendo lobby contra a vacinação por terem uma preocupação, uma pseudo-preocupação em alguns casos, mas em outros casos uma preocupação real, porque essas teorias da conspiração, essas fake news, não é, que é o termo que a gente usa hoje em dia, elas causam um impacto enorme nas pessoas e cada vez mais a gente vê, enfim, eu não queria, embora eu tenha feito o primeiro slide uma forma de piada, trazendo um pouco o cenário político para a discussão, eu não queria que a discussão envergasse muito para esse lado, mas a gente tem que considerar que os políticos estão usando isso como uma arma para alcançar maior popularidade. Portanto, mais do que nunca é importante a gente ter a responsabilidade por aquilo que a gente está produzindo, mas também pelo que os nossos pares estão produzindo e tentar embarrear, não é, esse tipo de publicação, de chegar ao nível de alcance que é considerado de excelência, para justamente evitar esse tipo de consequência que, como a Ayrton mencionou, vai perdurar durante anos, não é? Na nossa conversa anterior, a gente falou bastante até, né, dessa responsabilidade do editor e do revisor e do quanto ainda falta uma certa preparação para essa responsabilidade, muitas vezes, né, Marco? Exatamente. A Cláudia Bica está na live, né? Foi uma das professoras do curso também, e ela pergunta aqui, quando um artigo é publicado, que o resultado gera um dano no indivíduo, como responsabilizar o pesquisador? Muito complicado, viu, Cláudia? Olha, eu sei que essa questão da vacina, né, tríplice, com a suposta relação da vacina tríplice com o autismo e todo o dano que isso causou, gerou diversos processos para o pesquisador responsável, para o sujeito, né, que liderou essa publicação. Mas foi uma batalha judicial de anos que, no fim das contas, pode até ter causado o encerramento da carreira do pesquisador, mas o que foi que motivou, não é, de fato, o desenvolvimento de um trabalho como esse? Ele certamente ganhou em termos, pelo menos, financeiros, e aí a gente vai talvez descambar um pouco a discussão para um lado mais filosófico, porque isso entra na motivação, não é, de engajar nesse tipo de atividade, porque você aceita, não é, esse tipo de trabalho. Se eu me lembro bem, isso foi um trabalho que foi pago para ele foi comissionado para desenvolver esse trabalho, e, enfim, vai muito além da questão financeira, mas eu imagino que uma pessoa que
aceitou fazer esse tipo de atividade teve um ganho financeiro ou um ganho, digamos assim, até midiático, ganhou mais do que perdeu. Um outro exemplo que a gente pode discutir é um laboratório de alimentação e labeling, né, de alimentos em Cornell, nos Estados Unidos, que também foi processado, o líder desse grupo de pesquisa nesse laboratório foi processado por falsificação de dados e também demorou anos para que esse sujeito perdesse o cargo dele na universidade, mas 1 ou 2 anos depois, se eu não me engano, ele foi admitido numa outra universidade. Portanto, eu acho que uma discussão que pode ser muito relevante é como a gente pode aumentar, né, o que a gente em inglês chama de accountability para as publicações, não é, que saem dos nossos grupos de pesquisa ou que a gente está sendo autor. E realmente eu não sei, eu não tenho uma resposta específica para te dar, principalmente porque dentro do meio em que eu estou inserido, a gente está geralmente muito mais preocupado em como é que a gente vai produzir melhor e como é que a gente vai motivar uma melhor produção, e talvez a gente devesse prestar mais atenção em como é que a gente vai punir, não é, essas publicações irresponsáveis ou até mesmo fraudulentas. Mas, sem dúvida, é um ponto muito importante para a gente discutir. Mas desculpa, Cláudia, eu não tenho mesmo uma resposta específica para te dar com relação a essa pergunta, mais as minhas impressões mesmo. O fato é que, independente, não é, de ser uma publicação fraudulenta ou uma publicação irresponsável ou uma publicação mal feita, até mesmo por falta de treino, não é? Às vezes, a pressão que o pesquisador em início de carreira sofre para produzir e os atalhos que ele, às vezes, opta por pegar para aumentar essa produção, elas são uma coisa feita de forma inadvertida ou por falta de treinamento, mas independente do que motivou, não é? É sempre bom lembrar, e isso pode parecer uma piada, mas é verdade. A lei, digamos assim, a lei de Brandolini, que declara que a quantidade de energia que a gente precisa despender para refutar besteira é de uma ordem muito superior àquela que é necessária para produzir. E o Ayrton já citou o exemplo da relação da vacina tríplice com o autismo, que está aí até hoje, não é? Até hoje a gente não conseguiu eliminar esse mito, não é? De que essa falsa crença de que há uma relação entre a vacina e o autismo, embora diversos estudos muito maiores e muito mais robustos tenham sido publicados demonstrando que essa relação é falaciosa. Então, o principal é impedir que esse tipo de resultado, que esse tipo de estudo chegue às plataformas midiáticas ou de disseminação de pesquisa científica. Michael, a Cláudia quer fazer uma colocação. Eu estava revisando aqui na história do Lancet, que é de 186 anos, só 20 artigos foram retracted. E mostra aqueles que foram, tem muito mais repercussão do que se esperaria, né? Com certeza, não é? Geralmente é o que acontece. Esses são os que chamam a atenção, né? Isso. Pode falar, Cláudia. Oi, Michael, tudo bom? Obrigada pelas suas colocações e demais colegas. Eu fico pensando no que isso causa, né? Não só no indivíduo, no seu dano à saúde como um todo, mas quando a gente pensa que a gente está num país com recursos tão limitados e a gente olha um artigo
se baseia naquela metodologia que às vezes foi plagiada, falsificada, todas essas questões da integridade em pesquisa, e a gente acaba mudando o nosso estudo ou indo para um lado, testando um marcador, por exemplo, eu trabalho com marcadores oncológicos, testo um marcador que não tem fundamento nenhum, porque às vezes a gente se baseou num 2, 3 artigos e a gente não volta para conferir se esse artigo ainda está válido, porque até a gente estuda, faz um pedido de compra, leva 6 meses para chegar, começa a fazer. E quando a gente vê os dados, vai revisar de novo a referência e a gente acaba se defrontando com coisas assim, né? Então, é um problema na pesquisa também, não só que afeta os indivíduos, mas em países como o nosso, que a gente tem toda essa questão econômica, né? No custo e nos dados da pesquisa. Sem dúvida. Eu acho que, bom, certamente isso está fora da minha capacidade, mas eu acho que deve ser algo super complexo de mensurar, não é? O dano causado, seja ele individual para aquela população-alvo, né? Para aqueles indivíduos que a pesquisa supostamente foi desenvolvida para beneficiar, seja para a sociedade como um todo, e seja para o desenvolvimento do país, porque afinal foram recursos que foram desperdiçados, não é? Então, fica aí até um convite, né? Eu acho que a gente precisaria de uma grande colaboração de economistas que trabalham na área de saúde e pesquisadores da área quali e, claro, né, outros pesquisadores que tenham interesse em participar com outras especialidades, em se calhar, ou procurar o quanto de evidência existe a respeito desse tipo de problema, ou propor formas de avaliar, porque realmente é super importante, super relevante, e cada vez mais importante, porque, como eu mencionei, isso tem sido utilizado como arma, né, no que a gente... Eu também não tinha pensado em entrar nessa discussão, mas a gente pode, sem problema nenhum, no que a gente chama hoje em dia de guerra de informação, não é? Porque, no fim das contas, muito já se discutiu sobre uma turma que tem feito lobby anti-ciência, mas eu tenho a impressão de que, na verdade, não é bem por aí. As pessoas não querem acabar com a ciência, elas querem dobrar a ciência, querem utilizar a ciência ou as plataformas científicas para disseminar as ideias delas. Mas, de qualquer forma, isso é um pouquinho fora do âmbito do que eu queria discutir hoje, mas tem relação com integridade em pesquisa. E é relevante se quando chegar no final a gente quiser voltar a essa discussão sem problema nenhum. Só não quero me alongar muito agora para não fugir muito do tema que eu queria cobrir, no que era para ser uma discussão inicial curta, mas pelo que eu estou vendo já não vai ser tão curta assim, vocês me desculpem. Michael, você fica à vontade, qualquer coisa a gente te interrompe, Mas por favor. Eu acho que fez todo sentido a colocação da Cláudia, e a gente falou bastante disso da outra vez também, quando a gente discutiu os pré-prints, né? Que é justamente a diferença de você ter uma plataforma como o PubMed, por exemplo, e as revistas, né, indexadas e que tem todo um processo para publicação, de uma plataforma de pré-print, né, onde as pessoas estão livres para disponibilizar seus textos, né? Sim. Uma coisa que vale a pena mencionar sobre os pré-prints, e é digamos assim, quase que uma vitória pessoal, no sentido de time, não de indivíduo, é que uma dessas plataformas, o Media Archive, eles agora estão exigindo que, embora ainda não estejam, pelo que eu sei, conferindo, mas estão exigindo que submissões sejam feitas com os checklists dos roteiros de artigo para estudos na área médica que tenham um roteiro de artigo relevante.
Isso foi uma discussão que começou no Twitter e que alcançou, não é, esse impacto na plataforma em si. Por mais que não haja o mesmo tipo de critério que os jornais com o processo de revisão por pares têm, há um mínimo agora que é a exigência dessa submissão. Agora aí também a gente vai entrar numa outra discussão, que é o que isso de fato significa, porque os roteiros de artigo não garantem a qualidade do estudo, mas minimamente garantem que as informações, ou deveriam garantir, não é? Se forem bem utilizados, que a informação relevante para fazer, então, essa avaliação metodológica dos artigos está presente no manuscrito. Eu vou continuar, então vou dar prosseguimento aqui para a gente não se perder muito. E porque a gente mencionou, não é, o Twitter, uma forma da gente, e tem que se pensar de forma muito cuidadosa nisso, uma forma da gente fazer o nosso papel de cientista, de pesquisador, não replicar esse tipo de bobagem, esse tipo de fake news, de informação não baseada em evidência, digamos assim, não é? Esse artigo eu achei super interessante, porque eles fazem uma análise de dados do Twitter, e uma das conclusões que eles chegam é que replicar, não é, fazer um retweet ou uma repostagem de postagens ou tweets que falam sobre teorias da conspiração, ainda que criticando, só beneficia a disseminação desse tipo de informação. Há outras formas da gente combater isso, ainda que dentro das redes sociais. A maioria dessas redes sociais proporciona sistemas para denúncia de informação falsa, e esse é o tipo de coisa que a gente deve utilizar, ao invés de simplesmente dar mais evidência para esse tipo de postagem. E como eu disse, né, por mais que esses artigos sejam retracted, sejam retirados depois das plataformas, o eco que eles causam continua por muito tempo. Então a gente tem que ficar atento em todas as frentes, principalmente aqueles que estão usando, né, essas redes sociais como uma plataforma de disseminação do trabalho ou de atualização profissional. E eu acho que o outro ponto que eu queria falar tem a ver um bocado com o nosso reconhecimento, nossa responsabilidade como cientista, mas como ser humano também, não é? Esse artigo, ele saiu no dia 2 de janeiro, mas já estava disponível online na noite do Réveillon, e talvez tenha sido meu último ato profissional, dar uma lida nele no ano passado, e eu fiquei super feliz de ler a proposta dessa pesquisadora, que esperava que o ano de 2020 fosse um ano para a gente celebrar, não é? Porque o pessoal que trabalha na minha área de metapesquisa gosta muito de criticar, e recebe muita crítica por conta disso. A gente lida na nossa rotina profissional com críticas, porque o que a gente faz basicamente é criticar, não é? E propor estratégias para melhorar a qualidade da pesquisa científica. E eu achei super bacana que o que essa pesquisadora estava propondo era que 2020 fosse o ano em que a gente celebraria, não é, esse tipo de pesquisador que é tão importante para manter a qualidade, para manter e para elevar a qualidade da pesquisa médica, não é? E aí veio a pandemia. E curiosamente, não é? Ironicamente, a importância desse tipo de pesquisador e a importância da nossa responsabilidade, mesmo quem não trabalha com metapesquisa, de estar fazendo esse trabalho de criticar o trabalho dos outros
de estar fazendo essa linha de frente na triagem, não é, dos artigos e estudos que são submetidos, seja para publicação ou para ganhar financiamento, ficou ainda maior, porque como a gente viu, a quantidade de artigos que foi publicado dentro da sistemática cresceu de forma exponencial e várias vias de facilitação para a publicação desses artigos foram abertas. Portanto, a importância, não é, de assumir essa responsabilidade ficou ainda maior. Mas, consequentemente, e esse tweet eu vi ontem e me identifiquei de uma forma impressionante, a pressão aumenta muito, não é? E aí eu queria, enfim, encerrar essa discussão inicial com um pensamento que a gente tem que olhar para a gente mesmo, não é? A integridade na pesquisa ela não vai acontecer se a gente não tiver integridade física e mental. A gente precisa de saúde, a gente precisa de saúde física, a gente precisa de saúde mental, a gente precisa estar trabalhando dentro dos nossos limites. E também é uma outra discussão que pode divergir para um lado bastante diferente, mas a gente trabalha dentro de um sistema que nos pressiona o tempo inteiro. E por mais que também, em paralelo, a gente esteja trabalhando muito para mudar esse sistema, a gente sabe que essas mudanças que a gente espera não acontecem na velocidade que a gente gostaria. Então é super importante que a gente, ao mesmo tempo que faça essa crítica diária do trabalho que a gente está desenvolvendo, do trabalho que os nossos pares estão desenvolvendo, a gente também faça uma autocrítica diária para ter certeza de que a gente está trabalhando dentro dos nossos limites, para ter certeza de que a gente é capaz de entregar o melhor que a gente pode. Porque, como eu mencionei, na minha opinião, não é, a integridade na pesquisa ela só vai ser alcançada se a gente estiver no nosso melhor. Se a gente estiver com integridade de saúde, seja ela física ou mental. E eu só vou, enfim, encerrar essa apresentação inicial com uma imagem de uma obra de um artista que eu acho fabulosa, que mostra o impacto de um livro, né? Ele fez essa instalação para mostrar o impacto de um livro. Eu acho que é uma analogia perfeita para o impacto que a gente pode causar, seja para a melhora da qualidade da integridade na pesquisa médica, seja para piora, não é? Então, é muito importante a gente estar consciente da nossa responsabilidade e estar constantemente fazendo essa autoavaliação de que a gente pode continuar trabalhando no melhor das nossas habilidades. Enfim, era isso que eu queria trazer para a gente discutir sobre esse tópico, mas, claro, vou abrir aí a oportunidade para a gente discutir qualquer tema que vocês achem relevante sobre integridade em pesquisa. Michael, muito bom. Só valeria a pena o Twitter que tu passou no slide anterior, que I need to overhaul my relationship with my career. A melhor tradução seria preciso reformular minha relação com a minha carreira. Essa é a mensagem, né? Reavaliar, não é? Talvez isso, enfim, como eu disse, né, talvez seja um nível mais filosófico e um bocado divergindo do assunto, mas essa menina foi no ponto certo, né? Eu acho que se você não está preparado para, ou disposto, não é? Enfim, receber essa pressão toda, está na hora de você reavaliar a sua carreira. E eu coloquei ali em cima, não uma tradução literal, mas mais o meu take, não é, desse tweet. Acho que está na hora da gente ter essa discussão de relacionamento, mas não
one-off, não uma única avaliação para saber se a gente quer ou não quer continuar fazendo o que a gente está fazendo, mas uma avaliação constante para saber não só se a gente quer continuar fazendo aquilo que a gente está fazendo, mas se a gente está apto a continuar fazendo aquilo que a gente está fazendo no nosso melhor. Mas sim, a sua tradução está perfeita. Mas eu acho que uma coisa, principalmente nesse momento, com os editais também de financiamento muito voltados para a Covid, né? A gente vê esse movimento, e é natural, a gente seria esperado. Acho que muita gente também está se fazendo essa pergunta, assim, do quanto compensa eu redirecionar os meus esforços, né? Que a princípio eu teria outras pesquisas em mente para fazer, para atender isso, né? E isso é uma coisa bem do Brasil, né? O Brasil funciona muito direcionado para esses editais, porque as oportunidades de financiamento não são tão abundantes assim, e a gente vê sempre os pesquisadores nesse dilema, né, eu mudo um pouco a minha estratégia pensando num edital, ou eu mantenho a minha pesquisa mesmo sabendo que eu vou ter algumas dificuldades, inclusive de financiamento. Uhum. São realidades completamente diferentes, né? E é muito interessante repensar isso. Eu tô 7 anos agora longe do Brasil, e a minha maior curiosidade é sempre que eu converso com algum pesquisador que está aí, saber como é que está, né, a situação. Eu me lembro muito bem da dificuldade que havia em garantir um financiamento, e também dos critérios que eram necessários a gente atingir para ser, enfim, selecionado, não é, para receber esse financiamento. E, como eu falei, é um sistema predatório, a gente sabe que, enfim, todo mundo está aqui possivelmente está muito bem versado nas dificuldades que existem para a gente conseguir um financiamento. Eu acho que novamente isso vai voltar para essa discussão final de reavaliar se a gente está disposto a fazer a nossa parte, porque é muito complicado mudar o sistema como um todo. As mudanças até estão acontecendo, mas possivelmente não estão acontecendo na velocidade que a maioria de nós gostaria. Mas eu acho que a única forma é assumir a nossa responsabilidade como indivíduo, seja profissional ou, enfim, ser humano, né? E fazer o melhor que a gente pode, fazer aquilo que a gente acredita. Enfim, não vou dizer que é uma sugestão, mas eu procuro não publicar mais em revistas de uma determinada editora, porque ela tem práticas com as quais eu não concordo. É claro que alguns de vocês vão estar falando, pensando, é muito fácil para você dizer onde é que você está. E não é bem assim, não é porque eu estou aqui em Oxford que é muito mais fácil conseguir publicação ou conseguir financiamento. Também estou na batalha aí do dia a dia, e a concorrência aqui só é maior. Mas, por mais difícil que seja, por mais complicado que seja, por mais vagaroso que seja o processo, se a gente começar a aplicar certas restrições para o nosso trabalho, é a única forma da gente atingir aquilo que a gente está esperando. E, no fim, é a forma como a gente vai influenciar os nossos colegas de trabalho, os nossos alunos, os nossos enfim, subordinados, no sentido de, se a gente for o chefe ou line manager de uma pessoa, eu acho que é com atitude, não é com palavras. Então, eu procuro fazer isso agora. Às vezes não dá, porque eu não sou o primeiro autor, ou o último autor, enfim, mas eu procuro aí conversar e tentar convencer as pessoas a fazer as coisas da forma que eu acredito que sejam as melhores para a gente atingir a tal integridade na pesquisa. Aí, então, Karine,
A gente tem aqui várias pessoas também que estão ligadas à pós-graduação, né? Principalmente da Federal de Ciência e Saúde de Porto Alegre. Então, se alguém quiser abrir o microfone, também fica à vontade. Como a gente está com essa possibilidade hoje, fiquem à vontade. Eu ia comentar, antes que o pessoal comece a fazer perguntas, assim, sobre a publicação que saiu na PLOS Biology, do David Moyer, não sei se chegasse a ver, Michael, sobre os princípios de Hong Kong para avaliar pesquisadores, né, buscando integridade em pesquisa. E num momento que se valoriza muito pesquisa, dados abertos, né, e a transparência nunca teve tão em pauta na pesquisa como nesses últimos anos. O quanto isso facilita ou melhora a perspectiva de publicações mais confiáveis, né? E com mais disseminação daquilo que realmente importa para a população. Sim, aí tem várias questões para a gente falar sobre essa publicação, enfim, sobre esse trabalho que eles vêm desenvolvendo, né? Desde o ano passado, quando eu estive aí no Brasil, lá no Seminário de Transparência na pesquisa na área de saúde, com o próprio David, inclusive, os princípios de Hong Kong já vinham sendo discutidos, e isso está dentro, não é, dessas mudanças que eu mencionei, que a gente espera que aconteçam dentro do sistema acadêmico, e são um exemplo do processo lento. Mesmo aqui na Universidade de Oxford, tem um outro trabalho também que vem sendo desenvolvido, mais ou menos no mesmo sentido, que é o DORA, né? São outros princípios para Open Research, que estão sendo adotados como critério de avaliação aqui na universidade para progressão de carreira, mas é tudo uma coisa muito subjetiva, né? Então, como isso vai ter um impacto na prática ainda não é muito claro. Agora, com relação especificamente ao compartilhamento de dados que você mencionou, eu acho que foi inclusive o tema da minha fala lá naquele seminário. Eu acho que falta um bocado de educação, né, no sentido de conhecimento do impacto que isso pode ter, e talvez tenha sido a medida mais importante que eu vi adotada dentro daquelas que eu mencionei por agências de financiamento, né, a exigência de compartilhamento de dados para financiamento de pesquisas dentro da área de Covid, para aumentar a integridade da pesquisa. Eu acredito que essa seja não só... E aí é que eu digo que falta um bocado, eu acho, de educação, no sentido de o quão importante isso pode ser para a carreira do pesquisador. O compartilhamento de dados vai te trazer um retorno que você não tem ideia. E muitas vezes as pessoas pensam exatamente o contrário, não é? Estão muito preocupadas com aquele banco de dados, que aquilo é o fruto do trabalho deles, é a fonte de publicação que eles ainda vão ter por algum tempo, e são dados muito preciosos, mas a colaboração é o que vai levar, de fato, as pessoas para frente. E um dos critérios, pelo menos era um dos critérios para a avaliação dos pesquisadores aí no Brasil, não é? Dentro da CAPES e do CNPq, a capacidade, e aqui também, a capacidade de estabelecer colaborações internacionais. Portanto, eu acho que quanto mais rápido as pessoas se conscientizarem da importância da importância que o compartilhamento de dados tem para a progressão de carreira, mais rápido a gente vai se mover para se aproximar de atingir mais integridade na pesquisa, mais transparência, e vai ter um retorno aí mais interessante individualmente. Eu queria fazer uma reflexão e até saber a opinião de vocês, né, sobre o papel do revisor das revistas. Assim.
porque eu acho que justamente, que nem você disse, leva mais tempo, né, um revisor negar. E eu sou revisora e ao mesmo tempo recebo as revisões, né? Então, assim, a preocupação da qualidade do revisor, mas também de ser um processo talvez educativo, no sentido de não só dizer assim, não está bom, mas o que pode ser melhorado, né? E como talvez melhorar. Mas, por outro lado, esses dias eu fiquei chateada do quanto o revisor e o editor queriam mudar a forma de apresentar os resultados. Inclusive me mandando a forma como a tabela deveria ser incluída no artigo. Assim. Então, dá ao mesmo tempo esse papel importante, né, que o revisor tem na análise, né, cuidadosa do artigo, mas o quanto até qual é o limite, né, do revisor também. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Tá. Novamente, várias questões aí. Eu acho o seguinte, para começo de conversa, eu também sou a favor do processo de revisão por pares aberto, não é? Há duas questões nessa estratégia, que é a abertura do conteúdo e a abertura da identidade do revisor, que são duas coisas diferentes. Eu acho que a abertura do conteúdo deveria ser obrigatória. E quando um artigo não fosse aceito, esse conteúdo da revisão deveria ser disponibilizado para pesquisa, para meta-pesquisa, quando necessário, ou até mesmo para ajudar, auxiliar os pesquisadores numa nova submissão. Com relação à identidade, eu acho que é uma coisa que deveria ser opcional, a critério do revisor, porque também existe um problema com relação à abertura da identidade dos revisores, que é o bullying acadêmico. Então, é um bocado mais delicado, mas eu acho que o conteúdo da revisão deveria ser sempre aberto. Isso, de certa forma, eu acho que já seria um obstáculo para o tipo de revisão que talvez você esteja se referindo, que eu considero a revisão abusiva. Não é? Porque uma vez que aquilo está aberto, a pessoa talvez se sinta um bocado menos motivada a fazer, enfim, desculpa o termo, que a gente chama de bullshit review. Então, eu acho que isso já seria uma forma de evitar isso. A segunda forma, eu acho que volta para aquela discussão do que a gente está disposto a suportar, do que a gente está disposto a aceitar para ter o nosso trabalho publicado em um determinado jornal, em uma determinada revista. A melhor forma, e aqui, enfim, minha intenção não é ensinar a fazer revisão ou a responder a revisores, mas a melhor forma de fazer a revisão ou de responder a revisores é com embasamento em evidência. Portanto, você não é obrigado a aceitar de forma alguma todas as exigências que o teu editor ou o teu revisor estão impondo para a publicação do teu artigo, e contanto que você tenha, não é, uma boa argumentação para não aceitar, para refutar essas exigências, eu acho que não tem problema nenhum. Agora, se no limite eles baterem o pé e não aceitarem a tua argumentação e só aceitarem publicar o teu artigo se você se dobrar aquelas exigências, cabe a você decidir se você quer que o teu artigo seja publicado naquela revista, ou talvez até naquele formato, não é? Nesse sentido, também existe um outro formato de publicação, digamos assim, que a gente mencionou no outro bate-papo, e que eu acho que tem super relevância para o que está acontecendo agora, que é os relatórios registrados, né? Register Reports, em que você já tem mais ou menos, a priori, a ideia de como vai ser o artigo no final. Você submete a tua ideia, você submete o teu projeto, teu plano de análise e, às vezes, até mesmo o formato das tabelas, e você recebe os comentários dos revisores antes de começar a conduzir o estudo. Então, quando chega no final, você não só
teve a oportunidade de receber comentários numa fase muito preliminar e, portanto, melhorar o desenho do teu estudo, como você tem a garantia de que ele vai ser publicado independente dos resultados finais. Então, já elimina também um bocado essa, digamos assim, essa exigência por resultados que sejam interessantes. Os resultados, nesse formato de publicação, as revistas que aceitam esse tipo de formato, são o que os resultados são. E a revista já se comprometeu a publicar, independente de quais resultados sejam. Mas, enfim, eu acho que no fim das contas, a decisão é sua, não é? O que você vai adotar como prática para a tua rotina acadêmica com relação aos comentários de revisores que você aceita. Nesse caso também tem o papel do editor, né, Michael? Que o editor deveria fazer esse papel, né, de intermediar, né, e até de indicar se isso é uma exigência ou se isso é uma sugestão que, né, e a gente vê que às vezes o editor também não se coloca muito, né? Às vezes só repassa a revisão e isso é ruim porque você tem um trabalho grande, né, para passar por esse processo de editoração e você espera que esse processo seja feito, né? Eu acho que isso talvez volte um bocado para aquela discussão de responsabilidade do pesquisador, que o editor também tem muita, e a gente às vezes não se dá conta de quanto o editor tem responsabilidade sobre aquilo que a revista, por aquilo que a revista está publicando. E o que eu mais vejo é justamente editores que são praticamente invisíveis. E, embora isso até certo ponto seja desejável, não é? Em determinados momentos, como por exemplo, quando o processo de revisão atinge esse nível que a Karine estava mencionando, onde há uma disputa clara entre os revisores e os autores, o papel do editor é justamente esse que a Daniela mencionou, de entrar e mediar essa discussão, colocando limites aos revisores e estabelecendo claramente para os autores aquilo que a revista espera da submissão. Portanto, sem dúvida, os editores eles têm um papel fundamental nesse processo, e trazendo para a discussão da pandemia, mais ainda nesse cenário em que a gente está acelerando o processo de revisão por pares, porque ultimamente eles é que são a palavra final sobre aquilo que vai ou não ser publicado na revista. Portanto, você pode até acelerar o processo de revisão por pares, e você pode até facilitar as vias de aceitação de manuscritos para uma revista científica, mas você tem que assumir, se você for o editor, a tua responsabilidade por aquilo que você está aceitando para publicar na revista pela qual você está, enfim, investindo teu tempo para a qual você está investindo teu tempo para auxiliar. Até nesse sentido, Michael, a gente tem discutido muito no curso, teve uma conversa interessante com a Patrícia Lugulo até, sobre o quanto falta isso na graduação mesmo, né, dos alunos entenderem como é o processo para que um artigo seja aceito e ele seja indexado em uma base confiável, né, ou que a gente considera um pouco mais confiável. Você vê esse movimento aí, ou também é uma coisa mais reservada para pós-graduação e para quem acaba se interessando mais pelo tema? Isso é uma coisa que você vê como falta aqui no Brasil, ou você acha que falta no geral, né, de uma forma mais geral? Desculpa, não sei se eu entendi a pergunta. Quando você fala graduação, você está falando de alunos de iniciação científica? A gente discutiu aqui que o profissional de saúde hoje, ele se forma e muitas vezes não teve essa discussão sobre como que um artigo é publicado e como é esse processo, e por que eu confio mais num artigo científico
que eu encontro, por exemplo, no PubMed, do que no Google Escolar. Né? A gente espera que ele tenha contato com isso através de um orientador, talvez no momento do TCC, mas isso não está vinculado com a graduação e com a formação do profissional em saúde hoje. E depois ele vai para a pós-graduação e isso também aparece ou não aparece em disciplinas muito específicas, né? Mas a gente não vê uma grande discussão sobre isso com os graduandos no geral ou com os pós-graduandos no geral. E depois a gente se forma na pós-graduação e vira revisor ou vira editor, né? Sem que tenha sido preparado para isso. Então, a minha pergunta é, você acha que isso é uma coisa que a gente vê isso e discutiu isso como uma coisa que a gente não vê muito no Brasil? Qual é a sua sensação em relação a outros países? Não vem em lugar nenhum do mundo, Dani, infelizmente. Assim, tá bem, eu estou generalizando e exagerando um pouco. Há, sem dúvida nenhuma, cursos onde isso vai ser mais presente e mais valorizado, mas é uma discussão que a gente tem aqui também. Inclusive, há movimentos, digamos assim, independentes, né, que procuram preencher essa lacuna. Eu me lembro de quando eu estava aí no Brasil, que no meu curso eu fiz nutrição, havia uma disciplina que era metodologia científica, no primeiro período, 2 horas por semana, só no primeiro semestre. E por mais que ela tenha sido interessante, foi pouco, muito pouco. Aqui na Universidade de Oxford não é muito diferente. Ela a importância da metodologia científica é mencionada, mas em outras disciplinas, também, pelo que eu sei, há falta de uma disciplina específica e mais robusta para municiar, né, os alunos com esse tipo de conhecimento, e é uma discussão que vem acontecendo dentro do meio acadêmico como de fundamental urgência, não é? A gente precisa instrumentar os alunos com relação à importância da análise crítica da evidência científica. Não é um problema exclusivo do Brasil, eu também não tenho aqui uma fórmula para resolver esse problema. Não, perguntei da sensação mesmo. Eu acho que talvez o problema ele precisasse ser abordado ainda mais cedo, não é? Na escola. Como o conhecimento é construído. Claro que num nível muito mais superficial, até pela capacidade dos alunos em absorver esse tipo de informação e proporcional ao conteúdo que eles estão recebendo, mas eu acho que essa discussão ela já deveria ser iniciada nos anos iniciais de estudo, não é? Na escola, portanto. Principalmente agora com as crianças tendo WhatsApp e tendo contato com fake news direto, acho que a gente vai ter que começar a colocar isso na pré-escola, né, cara? Eu estou vendo a Karine rindo ali. A Tatiane colocou aqui no chat, né? Ela colocou a PLOS, um exemplo nessa transparência do peer review, e ela gostaria de saber se fora a PLOS vocês, colocou no geral, né? Vocês conhecem outras revistas que trazem essa transparência, se você tem outros bons exemplos de transparência no peer review. Tem diversas outras revistas que tem. Uma que me vem à cabeça imediatamente é a F1000, que talvez tenha o melhor modelo de revisão por pares que eu conheço, que digamos assim, ela praticamente faz uma live do processo de peer review. Você submete o artigo, se ele passar por aquele primeiro critério de ser enviado para revisores, depois do primeiro round de revisão, o teu manuscrito já aparece no website da revista, com os comentários dos revisores, indicando quais revisores aprovaram, quais foram os comentários específicos, quais não aprovaram, quais foram as demandas que eles fizeram, e depois a nova versão, e uma nova versão, até que ela chegue
ao processo final de publicação. E, enfim, há outros, agora não me vem à cabeça, mas há outras revistas, sem dúvida. Tem uma editora, tem uma revista que chama Publications, que também tem esse tipo de revisão por pares. E, enfim, eu sei que há outras, agora realmente não me vem à cabeça, mas o modelo que eu mais gosto é o da F1000. Eu estava rindo porque a minha sobrinha de 9 anos, e ela estuda numa escola pública aqui no Brasil, em Florianópolis, ela tinha uma cadeira, uma disciplina que trabalhou com isso. Eles tinham que levar, cada aluno tinha um tema, ele tinha que defender esse tema. Depois eles trabalharam na escolha de um tema entre todos os colegas e eles criaram uma hipótese de pesquisa para investigar sobre aquele tema que foi escolhido. Eu lembro que foi escolhido ave, não ela tinha que defender as aves, mas foi escolhido animais marinhos, eu não lembro que hipótese que eles testaram, assim. Mas eu achei muito bonito numa escola pública, numa criança de 9 anos, formulando hipóteses de pesquisa. Eu achei isso, assim, fantástico. A gente já sabe que tem alguns projetos, né, para levar a questão da evidência para a escola, a gente até discutiu aqui mesmo. E só para te complementar, Karine, os meus filhos estudam em escola pública aqui em São Paulo e também tem essas rodas de conversa, inclusive, sobre fake news. Eu acho fantástico. E é bom ver que a gente tem exemplos de escola pública, né? Porque a gente sempre critica, né? Bastante, é fácil achar exemplos, né, de problemas na escola pública, mas a gente também tem esses bons exemplos para comentar. A Gisele colocou uma situação aqui que eu acho que é uma situação até certo ponto comum e que é chata e que acontece, sobre orientador pedindo para retirar dados em tese de doutorado. A relação orientador-orientando, a gente sabe que tem vários problemas, né, possíveis, e acho que não é nenhuma questão de pergunta, ou onde que está a integridade nesse caso, então eu vou dar uma reformulada na pergunta para não deixar o Michael em maus lençóis. A minha pergunta para você vai muito em como que é a relação orientador-orientado aí onde você está, e se você vê alguma diferença nessa relação de orientador-orientado, daí onde você está, para a sua experiência aqui com o Brasil, principalmente pensando também que são culturas diferentes, né? Tem a questão de ser preparado para ser orientador ou não, que a gente já até discutiu um pouco, mas também tem a questão cultural, né? Uhum. Bom, eu só posso falar pelo que eu ouvi falar, não é? Aqui, porque não fui orientado aqui e ainda só co-orientei e só co-orientei alunos de mestrado. Mas pelo que eu vejo, no geral, aí no Brasil é muito melhor. Aí no Brasil é muito melhor porque quando é boa, é muito boa. A gente aprende a fazer pesquisa comendo grama. A gente aprende a fazer pesquisa na marra, com recurso escasso, com todo tipo de dificuldade e, enfim, matando um leão por dia. Então, quando a orientação é boa, é mesmo muito boa. E isso acaba puxando a média para o lado positivo, não é? Qualquer um com um pouquinho de conhecimento de estatística vai entender o que eu estou falando. Quando é ruim, aí também tende a ser muito pior do que o que eu já ouvi aqui, embora já tenha ouvido casos muito cabeludos. Eu acho que, no geral, os princípios são os mesmos, não é? Então vai muito mesmo dessa diferença cultural. E há duas questões a se discutir. A primeira, eu já abordei, que é a questão das dificuldades que a gente tem para fazer pesquisa no Brasil. E a segunda é o lado humano. Eu acho que o brasileiro, de uma forma geral, tende a ser muito mais emocionalmente envolvido com o aluno, e aí seja para o bem ou para o mal,
do que o orientador aqui. Então, sim, tem diferença, mas eu acho que a Daniela matou bem a charada. A diferença está mais baseada na diferença cultural, seja ela em relação à importância, valorização e recursos disponíveis para desenvolver pesquisa nos dois países, e também na diferença cultural em termos de trato do indivíduo, que a gente observa claramente entre ingleses e brasileiros. E não só ingleses, porque também tive já a oportunidade de discutir supervisão com holandeses, alemães e australianos. E, de uma forma geral, os latinos tendem a ser mais calorosos. Eu lembro de um evento que eu fui em Cuba, que era um evento latino-americano de nutrição, e também discuti isso com supervisores de outros países, como Chile, Cuba e Argentina, e tendem a ser mais próximos, tendem a ser mais paternais, digamos assim, do que por aqui. Bom, a Tati pediu para fazer uma pergunta, então, Tati, pode abrir seu microfone, pode perguntar. Oi, gente, boa tarde, Michael. Eu tenho uma dúvida, na verdade é uma reflexão, até uma provocação assim, para todos nós, né? A gente vê muitos artigos retratados no contexto da Covid, mas antigamente isso sempre aconteceu também, omissão de dados, de trabalhos, até a própria revisão do Oseltamivir, não sei se o Michael lembra, que eles tiveram que revisitar todos aqueles estudos clínicos. Então, a minha pergunta e a minha provocação para o Michael, para a Dani e para o Ayrton também, se eles quiserem falar, é se a gente não vive muito numa ciência baseada também em confiança, né? A gente fala em integridade, mas a gente acaba não tendo que confiar muito nos dados que a gente está avaliando. A gente acaba tendo que, mesmo como revisor, a gente não tem como se certificar, né, sobre a veracidade. E como a gente poderia melhorar essa questão, né, da confiabilidade dos dados. Mesmo com bases completas, quando a gente pensa em ciência aberta, as pessoas podem manipular esses dados, né? Como você vê isso, Michael, e como a gente pode melhorar, se faz sentido o que eu estou falando? Faz todo sentido. Eu tenho aqui alguns pensamentos para compartilhar, mas vou perguntar para o Ayrton se ele não quer falar antes, porque eu acho que parte da charada ele já matou, que é o compartilhamento de dados, não é? Isso. Eu acho que isso que a Tatiane colocou é fundamental. Tu tens que ter confiança nos dados e nas pessoas que estão apresentando. E a transparência possibilita isso. E quanto mais os dados, a retração, no caso do New England e do Lancet recentemente, foi exatamente porque o autor não quis disponibilizar os dados para fazer a constatação se era ou não confiável. Então, até hoje, não se sabe se é confiável ou não, mas o autor não quis disponibilizar para ter uma rechecagem. E isso, reliability em inglês, né? Em português, eu acho que a gente traduz por confirmação dos dados, e eu acho que a ciência muito pouco faz a confirmação dos dados apresentados, e isso é fundamental. Sim, sem dúvida. Há um grande movimento, inclusive, para aumentar, né, a reproducibilidade dos achados científicos, que tem no compartilhamento de dados um dos alicerces fundamentais, não é? E o outro seria no registro, não é? O que diz pre-registration ou registration, o registro dos estudos antes que eles ocorram. São formas, não é, que a gente tem de, se não garantir, dificultar que os dados sejam manipulados, não é? Quando a gente já sabe aquilo que é proposto a se fazer, qualquer desvio tem que ser justificado, portanto já dificulta um bocado ou
enfim, confere uma camada maior de confiabilidade ao trabalho. Quando você disponibiliza os seus dados e, junto dos dados, os códigos de análise estatística, para quem usa programas de análise estatística que requerem, não é códigos, também oferece uma outra camada de confiabilidade. E eu acho que o próprio incentivo a estudos de reproducibilidade seria uma outra camada. Portanto, quando você ativamente propõe que os seus dados sejam analisados de forma independente por um outro grupo de pesquisa, isso também confere um outro nível de confiabilidade aos teus resultados, ao teu trabalho, aos teus dados, que, enfim, é interessante. E, enfim, há diversas outras questões que a gente pode... E acho que essas questões que você e o Ayrton falaram, também pode impactar, inclusive, nessa relação orientador-orientado, porque a gente vê que não todos, obviamente, a gente não está falando aqui de abuso, porque abuso aí a gente foge, né, do que é íntegro. Sim, mas pensando na própria relação orientador-orientado, várias vezes a gente percebe que o conflito acaba sendo gerado por uma falta de planejamento dessa pesquisa, né? Eu acho que a gente já evoluiu um pouco com a questão de incluir a qualificação no processo de orientação, né? Então, a qualificação antes da defesa, mas a gente ainda precisa evoluir mais para que os projetos de mestrado, de doutorado, eles sejam bem planejados, e uma forma da gente ter isso é ter o protocolo, né, do estudo que se pretende fazer, porque depois que você planeja, e se você planeja adequadamente, a execução passa a ser mais tranquila do que quando você vai se ajustando aos problemas que aparecem, e sempre vão aparecer, né? Mas se você pensa nesses problemas com antecedência, e se você é forçado a isso em relação à publicização disso, você acaba tomando mais cuidado. Acho que também na questão do revisor, essa história de divulgar a revisão força o revisor a tomar um pouco mais de cuidado com o que ele vai escrever ou como ele vai escrever, porque ele sabe que aquilo vai ser publicizado, né? E independente de estar o nome dele ali ou não, ele se sente, acho que, um pouco mais compelido a qualificar aquele produto. Não, está absolutamente certo. Era o que eu ia finalizar comentando. Há outras questões que também ajudam a conferir essa confiabilidade dos resultados, que já tinham sido comentadas e eu não ia me aprofundar muito, que era a publicação do protocolo e do plano de análise, não é? Antes de você obter os resultados, o próprio formato de publicação dos REST Reports, que eu mencionei, e exatamente o processo de peer review aberto. Enfim, essa é uma discussão super bacana, que me interessa bastante e que está muito em voga, principalmente na área psi, porque foi onde começou esse grande problema da crise de reproducibilidade, mas que começou, eu digo assim, de forma midiática, talvez, porque é algo que a gente já vinha observando na área médica como um todo já faz muitos anos. Mas há várias estratégias, né? É aquela questão de você ativamente procurar implementar práticas transparentes que vão propiciar com que as pessoas tenham maior confiança naquilo que você está produzindo. Eu só vou pedir desculpas, mas eu vou ter que sair em alguns minutos. Não, eu já ia finalizar te agradecendo, porque a gente está chegando no nosso horário. A gente tem tentado cumprir o horário para não atrapalhar os almoços, né? Embora a gente saiba que atrapalha sempre esse horário. Aqui no Brasil, né? Para você não é o almoço aí. Aqui já é jantar, quase bedtime para as crianças. Mas acho que foi super bom. Pelo Ayrton, né? Muito obrigada de novo. Você quer falar alguma coisa, Ayrton, para fechar? Não, só agradecer. Eu acho que
as reflexões são muito boas e esse contato contigo, a gente se sente, como se diz em inglês, citizen of the world, né? Um cidadão do mundo, né? Super bom poder ter um contato contigo e é uma contribuição, a gente já havia comentado isso, para quem está morando fora, é uma contribuição para o desenvolvimento do país e também para melhorar a qualidade de vida do brasileiro, né? Que é o nosso objetivo, certamente. Não, sem dúvida. Eu que agradeço o convite mais uma vez. Fico lisonjeado que vocês tenham saco para me ouvir uma terceira vez. Mas é isso que o Ayrton falou. Eu vou sempre procurar contribuir da forma como eu puder. Espero que tenha sido proveitoso para quem investiu tempo. Agradeço bastante a quem investiu quase 1h30 aí do seu tempo, principalmente nas condições que a gente tem hoje em dia, que não são as ideais para me ouvir. E é isso. Espero que tenha ajudado, trazido alguma informação nova, alguma motivação e, quiçá, até uma inspiração, não é? Para o pessoal que está aí na audiência e participando. Muito obrigado. Bom, então a gente vai encerrar por aqui. Boa tarde para quem está no Brasil. Boa noite, Michael. Obrigada. Isso aí. Tudo de bom. Falou. Até semana que vem, né, Dani? Isso, até a próxima semana. Até mais, hein? Tchau. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.